Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 10º encontro para continuar conversando sobre a Divina Comédia. Nesta noite, 10º encontro, 10º canto do Inferno, em que vai ser tratado o pecado da heresia. Ou melhor, nós acabamos de entrar aqui no 6º círculo. O 6º círculo é aquele em que estão os pecadores de heresia. Mas esse pecado não vai ser exatamente tratado, discutido aqui. Mas vamos com calma. Então, no 6º círculo estão aqueles que pecaram por heresia. Isto sim, as almas, como pena, jazem em tumbas, em sepulcros que estão em chamas, e ali vão permanecer eternamente. E os personagens que Dante vai encontrar desta vez aqui são Farinata degli Uberti e Cavalcante dei Cavalcanti. Mas o tema real deste canto não é a heresia. O tema real é a política de Florença e o amor à pátria. A heresia é apenas um pano de fundo para que Dante apresente estes temas da política, do amor à pátria, e principalmente apresente esse personagem que é o grande personagem que é Farinata degli Uberti. Então, mas o tema aqui, desculpem, o tema aqui então é o da heresia. Aqui nós temos uma ilustração do Gustave Doré, que nós já vimos no canto passado, canto em que Dante e Virgílio, Dante narra a sua aventura toda para conseguir entrar na cidade de Dite, e quando finalmente entram, chegam a esta paisagem que vocês veem aqui, um grande campo com um número enorme de sepulcros, dos quais saem fumaça e chamas. Aqui estão as almas, então, daqueles que pecaram por heresia. Ou seja, aqueles que de algum modo contrariaram a ortodoxia da Igreja Católica Romana. E isso inclui outras religiões e seitas, inclui as derivações do próprio catolicismo, inclui as interpretações irregulares dos dogmas da Igreja Católica. Ou seja, aqui estão incluídos, neste grande título, heresia, estão incluídos todos aqueles que contrariavam a doutrina da Igreja Católica Romana e propunham algo, mesmo que minimamente, discordante dessa doutrina oficial. Mas, também, por extensão, a etiqueta de heresia era aplicada a todos aqueles que hoje, com uma expressão anacrônica, nós poderíamos chamar de livres pensadores, que não se opunham que realmente a doutrina católica, que não propunham nada de diferente, não propunham nenhuma dogmática, nenhuma doutrina, nenhuma nova religião, nenhum cisma, não propunham nada. Eram aqueles que simplesmente não tinham muito interesse na religião. Eram aqueles independentes, indiferentes, ateus. E, por extensão, eram incluídos aí também todos aqueles que levavam uma boa vida, os bons vivants, aqueles que podiam se permitir uma vida de prazeres, comer bem, beber bem, viver, fazer festas, enfim, aqueles que podiam viver bem, mantendo-se bastante distantes das restrições e das penitências pregadas pela Igreja. E não eram os únicos. Era também muito comum, à época de Dante, taxar de heréticos, a prescindir de toda e qualquer prova, e mesmo indício,
os gibelinos. Por quê? Porque, sendo os guelfos, os partidários do Papa, os defensores do Papa, os gibelinos, contrários aos guelfos, eram automaticamente definidos como contrários ao Papa e, portanto, contrários à religião. Então, a acusação de heresia era uma acusação muito comum à época. E não só por motivos de defesa da fé. Na verdade, a acusação de heresia era facilmente aplicada por motivos bem mais sinistros do que a simples defesa da fé. Porque o que acontecia com os heréticos? Eles eram presos, torturados, e quando condenados, na imensa maioria das vezes, eles eram queimados em praça pública. E os seus bens eram sequestrados, eram confiscados pela Inquisição. E esses bens eram depois divididos entre os inquisidores, a Santa Sé, a tesouraria da Igreja, da Santa Sé, dependendo da cidade, uma parte ia para o bispo local e uma parte ia para os cofres públicos da cidade. Então, era uma maneira de enriquecer também. Mas não era somente uma desculpa para encher os cofres da igreja e dos governos locais. Era sim e não isso. Era uma desculpa para se apossar dos bens daqueles condenados. Mas havia o outro lado também, porque do ponto de vista social dominante à época, as heresias causavam uma grande instabilidade social, porque os adeptos de muitas dessas heresias, é claro, havia muitas mesmo. Será impossível falar de todas, eu vou falar de uma mais brevemente. Mas, enfim, os adeptos de muitas dessas heresias não aceitavam rituais e comportamentos que estavam na base da estabilidade social. Por quê? Muitos rejeitavam os sacramentos como o matrimônio, como o batismo, como os ritos fúnebres, rejeitavam a hierarquia e, portanto, rejeitavam a obediência, rejeitavam as leis, rejeitavam o conceito de família, rejeitavam a propriedade. Então vejam que isso podia causar, se houvesse um número considerável de adeptos a uma dessas seitas ou organizações ou entidades ou comunidades consideradas heréticas, se houvesse um número considerável de adeptos, eles poderiam causar sérios atritos ou conflitos sociais. E é claro que não fazia parte do pensamento da época uma tentativa de acordo entre as partes. Isso nem passava pela mentalidade da época. Então, o que governos ligados à igreja e à própria igreja faziam? Tentavam eliminar de todas as formas, tentavam exterminar os heréticos. Bem, qual foi a heresia? Quais foram os heréticos mais influentes, mais importantes na época de Dante? Foram os cátaros. O catarismo foi o principal movimento herético dos primeiros séculos do segundo milênio em toda a Europa. E o que eles pregavam? Bom, primeiro os cátaros rejeitavam todos os sacramentos da Igreja Católica e os comportamentos dos seus membros, exceto daqueles membros da Igreja considerados os pauperistas, aqueles que
pregavam um retorno à igreja primitiva, a igreja mais pobre, aqueles que não davam valor aos bens materiais, e sim aos bens espirituais. Então, os cátaros criticavam fortemente o comportamento dos príncipes da igreja. Pregavam a paz e um retorno àquele cristianismo primitivo, à pobreza, à simplicidade, ao amor. E eles, inclusive, se denominavam os bons cristãos, os cristãos originais. Eles não se chamavam de cátaros. Cátaros que vem do grego katarós, puro, mas essa é uma denominação que outros lhes deram. Eles se chamavam de bons cristãos ou bons homens. Bom, em que consistia exatamente a heresia deles? Eles acreditavam que havia dois deuses, um Deus mau e um Deus bom. E todo o mundo material teria sido criado pelo Deus mau, inclusive os seres humanos, o corpo dos seres humanos, e os seres humanos deveriam praticar o bem, praticar a penitência, viver de forma simples, para eventualmente se tornarem bons. Eles acreditavam também na reencarnação, seguidas vezes, até que a alma estivesse purificada. E a alma, eles a entendiam como um anjo que foi aprisionado no corpo material. Então, um anjo que foi enganado, um anjo lá do céu, que foi enganado pelo Deus mau e foi aprisionado no corpo material. E Cristo, que eles não aceitavam como o Cristo, como apresentado pela doutrina oficial da igreja, eles acreditavam que Cristo também era um anjo que teria descido à terra para ajudar os homens, que, portanto, não tinha o lastro do corpo material. E eles não tinham uma grande hierarquia também entre eles. Os cátaros dividiam-se em perfeitos e crentes. Os perfeitos seguiam a abstinência sexual e mantinham uma dieta muito rígida. Eram vegetarianos ou até mesmo veganos. Eles não aceitavam a ingestão de nenhum tipo de alimento que fosse fruto de uma relação sexual. Então, todos os animais que se reproduziam sexuadamente, eles repeliam. E comiam peixe porque entendiam que o peixe se reproduzia de outra maneira. Bom, um dos pouquíssimos rituais que eles tinham era a infusão do Espírito Santo pela imposição das mãos, o que eles chamavam de consolamentum. E aqui eles tinham uma característica extremamente interessante para a época, que não havia diferença entre homens e mulheres nessa prática religiosa. Todos aqueles que recebiam o consolamentum, portanto, recebiam o Espírito Santo, poderiam, a partir desse momento, transmiti-lo a outros, homens e mulheres. Então, uma mulher poderia chefiar uma das igrejas dos cátaros. É claro que, devido a essas e muitas outras características, porque aqui eu estou resumindo muito, obviamente, eles causaram, digamos assim, grandes atritos, tiveram grandes atritos com a igreja tradicional. Mas, por outro lado, eles tinham um grande apelo junto à população, porque eles não somente pregavam a simplicidade, o amor, a paz, a convivência, a pobreza, eles viviam assim. Então, eles eram exemplos, ao contrário da imensa maioria dos religiosos, dos católicos, que diziam uma coisa e faziam outra. Então, eles tinham um apelo muito grande junto à população mais pobre. Mas, por outro lado, eles também tiveram uma adesão muito grande da elite cultural de todo o sul da França e o norte da Itália. Foram as regiões onde o catarismo se desenvolveu com mais vigor. Não por acaso as regiões onde estavam os
que eram as duas regiões mais ricas da Europa naquele momento. Bom, a Igreja Católica, no ano de 1209, o Papa Urbano III proclamou uma verdadeira cruzada contra o catarismo, contra os albigenses. Albigenses vem da cidade de Albi, no sul da França, que era uma das cidades com uma maior concentração de cátaros e que tinha ali uma das igrejas, templos, enfim, dos cátaros mais fortes, mais vivos. Então, o Papa Urbano III decretou uma cruzada contra os albigenses. E ali, entre 1209 e 1229, morreram milhares e milhares e milhares de pessoas condenadas por heresia. Inclusive, o catarismo, como eu coloquei ali do lado, né, foi o principal motivo para a criação da Inquisição. Oficialmente, a Inquisição, a primeira vez que aparece a palavra Inquisição num documento da Igreja é em 1229, no Concílio de Toulouse. Claro que a Inquisição já havia sido autorizada no final do século XII, no Concílio Lateranense, o terceiro Concílio Lateranense, 1179, já havia sido autorizados atos de inquisição, de combate à heresia. Mas a primeira vez que aparece a palavra é em 1229, no Concílio de Toulouse. E em 1252, o Papa Inocêncio IV autorizou oficialmente, com uma bula chamada Ad Extirpandum, ou seja, para extirpar, autorizou a tortura. Oficialmente, com essa bula, autorizou a tortura como método de extrair a confissão dos heréticos. Então, vejam, o catarismo foi uma dessas que eu resolvi pegar como exemplo, porque foi a mais... foi o principal desses movimentos heréticos, mas houve muitos outros. E a Igreja combateu muito duramente, exterminou todos aqueles que pôde exterminar e quase exterminou outros movimentos considerados heréticos. Bom, nós vamos ver na sequência da leitura do canto que realmente isso aqui é um pano de fundo para a discussão que interessa muito a Dante. Mas é um pano de fundo importante, porque Farinata era considerado um herético, muito provavelmente um cátaro. E assim, também Cavalcante dei Cavalcanti, que é o pai do grande amigo de Dante, o grande poeta Guido Cavalcanti. Então, também considerado um herético. Bom, aqui nós vamos ver, depois eu comento um pouco mais. Então, agora nós vamos passar para a leitura com a professora Paoletta e depois nós voltamos a comentar o canto. Paoletta, por favor. Eccomi. Ora sen va per un secreto calle, tra il muro della terra e i martiri, lo mio maestro, e io dopo le spalle. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi a miei desiri. La gente che per li sepolcri giace, potrebbe si veder, già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. E quelli a me, tutti saran serrati quando di Iosafat qui torneranno, coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Però alla dimanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cuor, se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. O tosco che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco.
La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscìo d'una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio, ed el mi disse: Volgiti, che fai? Vedi là farinata che se dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el s'ergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca, e pronte, mi pinser tra le sepulture a lui, dicendo: Le parole tue sien conte. Com'io al piede della sua tomba fui, guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: Chi fuor maggior fui? Io, ch'era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi, ond'ei levò le ciglia un poco in suso. Poi disse: Fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Sei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte, risposio lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Allor surse alla vista scoperchiata un'ombra, lungo questa, infino al mento, credo che s'era in ginocchia elevata. D'intorno mi guardò come talento avesse di veder s'altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: Se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è? E perché non è con teco? E io a lui: Da me stesso non vegno, colui ch'attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole, il modo della pena, m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: Come? Dicesti egli ebbe, non vivelli ancora, non fieri gli occhi suoi lo dolce lume. Quando s'accorse d'alcuna dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo, a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa, e se continuando al primo detto, s'egli han quell'arte, disse, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte fia raccesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio, incontra miei in ciascuna sua legge? Ond'io a lui, lo strazio, il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio. Poi ch'ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fu io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo, laddove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. Deh, se riposi mai vostra semenza, prega io lui, solvetemi quel nodo che qui è inviluppata mia penitenza. E il par che voi veggiate, se ben odo, dinanzi quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiam, come quei ch'han mala luce, le cose, disse, che ne son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano son, tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Allor, come di mia colpa compunto, dissi: Or direte dunque a quel caduto che il suo nato è coi vivi ancor congiunto. E si fui, di ansia, la risposta muto, fatei saper che il fei perché pensava già nell'error che m'avete soluto. E già il maestro mio mi richiamava, per chi pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. Dissemi, qui con più di 1000 giaccio, qua dentro il secondo Federico, il cardinale, e degli altri mi taccio. Indi s'ascose, e io, inver l'antico poeta, volsi passi, ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Egli si mosse, e poi, così andando, mi disse: Perché sei tu sì smarrito?
e io li soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi, quel c'udito hai contra te, mi comandò quel saggio, e ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Appresso mosse a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo in ver lo mezzo, per un sentier che a una valle fiede, che in fin lassù facea spiacer suo lezzo. Bello, grazie Paleta. Grazie a te. Bem, para começar, nós temos aqui, como sempre, duas ilustrações. A primeira é uma aquarela do William Blake, que representa justamente ali Dante conversando com Farinata e o Guido, ou melhor, o Cavalcante e Cavalcanti, mais abaixo ali só do queixo para cima, aparecendo como Dante o descreve no texto. E aqui ao lado nós temos mais uma das centenas de miniaturas medievais que retratavam o rogo dos cátaros e de outros heréticos, o rogo, a queima em praça pública, né, dos heréticos. Há realmente centenas, se não milhares, de ilustrações, de iluminuras, de miniaturas, de estátuas de baixos e altos relevos que retratam a queima dos heréticos, porque era algo realmente bastante comum. Começamos então o canto. Ora vai por uma secreta trilha entre o muro da terra e os martírios, o meu mestre e eu às suas costas. Ó virtude suma que pelos ímpios giros me levas, comecei. Como te agradar, fala-me e satisfaz meus desejos. Então veja, que Dante aqui realmente parece que recuperou aquela confiança que ele tinha em Virgílio desde o início e que havia, se não perdido, pelo menos havia oscilado neste último episódio, quando eles chegam diante das portas, das muralhas da cidade de Dite e não conseguem entrar. Então a confiança em Virgílio havia vacilado um pouco, mas agora, depois que ele percebeu que, apesar de tudo, Virgílio não conseguiu entrar por si mesmo, mas tinha razão ao esperar a vinda de um auxílio divino. Então, Dante retorna àquela sua posição inicial de confiança em Virgílio. E aqui o chama de virtude summa. Um elogio não faz mal a ninguém, né? E aí pergunta, a gente que nos sepulcros jaz, se poderia ver? Já estão erguidas todas as coberturas e ninguém só aguarda a faz. Realmente, os sepulcros estão todos abertos e não há nenhum guardião. Na verdade, não há nenhum guardião neste círculo, isso suscitou uma discussão já nos antigos comentadores de Dante. Por que não há guardião aqui? Ou quem seria o guardião que neste momento não está aqui? E é claro que alguns consideram que seria a Medusa, havia sido chamada pelas Eríneas lá no canto passado, vocês devem lembrar. Então, a Medusa que teria sido momentaneamente afugentada pela presença, pelo poder do anjo. Outros consideram que, visto que já há ali milhares de anjos decaídos, que agora se tornaram demônios, né, Dante diz explicitamente, mais de 1000 choveram do céu sobre as muralhas, então poderiam ser aqueles todos guardiões da cidade de Dite, e especificamente deste círculo. Outros, número menor, aposta em Prosérpina, que é citada por Farinata mais adiante. Farinata diz, a mulher que aqui reina, Prosérpina. Mas nenhuma dessas hipóteses pode ser descartada totalmente, mas nenhuma delas convence plenamente. Dante deixou assim, em aberto, e é assim que nós lemos. Virgílio, partindo da observação de Dante que já estão todas erguidas as coberturas dos sepulcros,
começa a responder por aqui. Todos serão cerrados quando de Josafá, que retornarão com os corpos que lá em cima deixaram. Referindo-se naturalmente à crença da religião cristã, que no dia do juízo final, todas as almas se dirigirão ao vale de Josafá e lá se reunirão aos corpos e, ouvida a sentença, retornarão para as suas moradias definitivas. Aqueles condenados para o inferno e aqueles eleitos para o paraíso. E, naturalmente, após o juízo final, o purgatório perde sua função. E aí Virgílio explica: seu cemitério neste lugar tem com Epicuro todos os seus seguazes, que a alma com o corpo morta creem. Então, os heréticos, Virgílio já havia explicado no canto anterior que aqui estão os heréticos. E agora ele diz: estão com Epicuro todos os seus seguazes, que a alma creem morta com o corpo. Então, assim, como Epicuro negaram a imortalidade da alma, sim, claro, mas aqui estão incluídos também, com Epicuro, erroneamente, os cátaros e todos os outros heréticos que não negaram a imortalidade da alma, mas apenas tinham concepções diferentes de religião. Bom, quem foi Epicuro? Filósofo da cidade de Samos, mas que tinha um trânsito, ia e voltava de Atenas, então, Epicuro de Samos, mas acabou morando e pregando, ensinando, e morreu em Atenas. Qual é a essência realmente do epicurismo? Bom, Epicuro negava, sim, a sobrevivência da alma após a morte do corpo e pregava a busca da felicidade, portanto, nesta vida, que é a única que nós temos garantida. Essa ideia de felicidade de Epicuro está muito próxima à ideia de serenidade, porque esta chamada felicidade, ela é caracterizada essencialmente por dois elementos: a aponia, que é a ausência de dor corporal, de dor física, e a ataraxia, que é a ausência de perturbações, portanto, mentais ou psicológicas. Então, este é o conceito de felicidade de Epicuro. Como eu disse, mais próximo da ideia de serenidade, ausência de dor física, aponia, ausência de incômodos ou distúrbios psicológicos, ataraxia. E essa ideia de buscar o prazer nesta vida, que gerou depois inúmeras interpretações muito deformantes da teoria de Epicuro, tem como ideia o prazer na justa medida, o que Epicuro chama de prazer do sábio, né? Não o prazer do excesso. Esse prazer do excesso é o que caracteriza o hedonismo, cujo principal defensor foi o Aristipo de Cirene, um aluno de Sócrates. Só que Dante, assim como muitos do seu tempo, confundia, se propositalmente ou não, é impossível dizer hoje em dia, né, mas confundia o epicurismo com o hedonismo. Este sim, o hedonismo, do grego antigo hedoné, que significava prazer, prega a satisfação pessoal, individual, através do prazer total, tanto melhor quanto mais intenso e mais duradouro for. Então, essa confusão, essa fusão das ideias do epicurismo e do hedonismo acabou fazendo com que o epicurismo se tornasse, no imaginário coletivo, no vocabulário, inclusive, utilizado para se referir a esse imaginário coletivo, o epicurismo acabou se tornando uma etiqueta geral para qualificar
todas as formas de heresia, o ateísmo, os comportamentos licenciosos e a busca dos prazeres condenados pela Igreja. Então, epicurismo chegou praticamente a significar heresia e ateísmo. Claro, não entre os filósofos, não entre os mais cultos, os doutos, mas entre a população em geral. Bom, então aqui voltando, Virgílio diz: seu cemitério neste lugar tem com o Epicuro todos os seus seguazes, que a alma com o corpo morta creem. Por isso, o pedido que me fazes aqui dentro satisfeito será logo, e também o desejo que tu me calas. É claro que Virgílio, não é a primeira vez que Virgílio entende perfeitamente bem a pergunta não feita por Dante, a pergunta que fica nas entrelinhas, né? Então ele responde a pergunta explícita e, mais uma vez, demonstra que entendeu aquela implícita. Qual era a pergunta implícita de Dante? Farinata está aqui? Se vocês lembrarem, lá do canto sexto, quando Dante encontra Chaco, o guloso, Chaco, Dante pergunta de Farinata, do Teguiaio, e, enfim, de outros lá, o Mosca, e Chaco responde que eles estão lá para baixo no inferno. E então Dante tem uma expectativa muito grande de encontrar este grande personagem da história de Florença, que foi o Farinata degli Uberti. Por isso, talvez essa ansiedade de Dante e essa expectativa que Dante não manifesta explicitamente, mas que Virgílio colhe nesta pergunta múltipla. Farinata está aqui, então Virgílio entende e responde sem nominá-lo, mas sim, o teu desejo vai ser realizado. E aí Dante diz: bom guia, se tenho calado a ti meu coração é para falar pouco, e tu a isso já me tens disposto. Ou seja, Dante já levou algumas broncas por ter falado demais, ou ter falado fora de hora, então agora ele se cala para não incomodar, para não irritar, não contrariar Virgílio. E nesse momento, o diálogo entre Dante e Virgílio é interrompido bruscamente por uma voz que sai de uma das tumbas. Ó tosco que pela cidade do fogo vivo vai, falando assim honesto, queira neste lugar parar um pouco. Então, a tua fala te faz manifesto daquela nobre pátria nascido, a qual talvez eu tenha sido tão molesto. Esta fala que vem abruptamente de fora, de dentro de uma das tumbas, para fora, né, de dentro de uma das tumbas, pega Dante desprevenido. Dante personagem, naturalmente. E é um florentino que está falando, porque primeiro ele reconhece o sotaque. Primeiro ele reconhece o sotaque, reconhece que a maneira de falar de Dante é de alguém bem educado. Este honesto aqui vale mais para gentil, para de alto nível, do que realmente que pratica a honestidade. Então, este honesto aqui vale muito como bem educado. E aí, Farinata dá outras informações além dessa, né? Primeiro, de que ele é florentino. E depois ele diz que talvez ele tenha sido nocivo à sua pátria, que talvez ele tenha feito mal à sua pátria. Então, são duas informações que nós já temos. Bom, qual é a reação de Dante a esta fala? Medo, como sempre. Dante é o medroso. Então, Dante diz: subitamente este som saiu de uma das arcas, por isso me aproximei, temendo um pouco mais de meu guia. Então, a reação normal de Dante. E aí uma reação um pouco inesperada de Virgílio, porque Virgílio aqui é um pouco duro com Dante. É uma reação imediata de Virgílio, que não parece aquela reação de um sábio, impassível, controlado. É muito mais direta e imediata, uma reação mais, emocional de Virgílio, né? E ele me disse: volta-te, que fazes?
Vês lá, Farinata, que se elevou da cintura para cima, todo o podes ver. Então, o Virgílio quase indignado que Dante tenha se aproximado dele, tentado se esconder, se proteger de uma voz que sai de uma dessas tumbas em chamas. E aí Dante então olha em direção a esse sepulcro do qual saiu a voz e que Virgílio lhe indica e diz: eu já tinha meu olhar no seu fixo. E ele se erguia com o peito e com a fronte como se tivesse o inferno em grande desdém. Então vejam que Dante já começa a esculpir um personagem, porque este personagem é realmente uma verdadeira escultura feita de palavras. E Dante começa a esculpir esse personagem pela imagem física, se erguia com o peito e com a fronte, e pela descrição, de certo modo, moral, o que dá a medida da estatura moral desse personagem, dizendo que ele se mostra como se desprezasse o inferno, como se tivesse o inferno em grande desdém. Vejam que ele está dentro de uma tumba e está queimando, justamente como os heréticos queimavam em praça pública, ele está aqui dentro de uma tumba queimando. Mas ele não dá nenhuma demonstração de dor, nem de sofrimento. Ele transfere essa sua altivez, essa sua estatura moral, ele transfere aparentemente também para esse corpo de ar de que são feitas as almas e se controla, não demonstra dor. Realmente, este verso, ou estes dois versos, já dão já qualificam essa alma como um grande personagem. Ele se erguia com o peito e com a fronte, como se tivesse o inferno em grande desdém. Todas as almas estão estendidas, ou estão dentro das tumbas, não aparecem para fora das tumbas, mas ele, de repente, da cintura para cima, aparece. E aqui a gente tem a representação ali de Gustave Doré, que talvez não seja tão exata, porque aparentemente, pela descrição, essas tumbas deveriam ser elevadas em relação ao solo, e não enterradas no solo, como aparece aqui na representação. Mas, de qualquer maneira, nós temos ali um Farinata de peito estufado, de queixo erguido, de cabeça alta, realmente sem a menor demonstração de que está sofrendo, está sendo assado ali na tumba. Quem é Farinata? Bom, manente degli Uberti, nascido no começo do século, alguns dizem 1212, mas não é certeza, e morto em 1264. Era conhecido como Farinata, dizem alguns, aqui não é uma certeza, mas há várias fontes que indicam o mesmo motivo pelo qual ele era chamado de Farinata, de farinha mesmo, por causa de seus cabelos loiríssimos, brancos, cor de farinha. Ele foi um nobre, foi um conde, e foi descrito por cronistas, por biógrafos, como arrogante e feroz líder dos gibelinos de Florença. Não apenas de Florença, ele foi líder dos gibelinos de toda a Toscana. Aqui eu coloquei só alguns dos elementos da sua biografia, né, que eu vou passar rapidamente, né? Como gibelino, ele expulsou os guelfos em 1248. Os guelfos retornaram em 1251 e eles conviveram numa relativa paz mediada pela Igreja, pelo Papa, entre 51 e 58. Em 58, a crise se agravou e os guelfos, que estavam no poder, exilaram todos os gibelinos. 2 anos depois, em 1260, Farinata degli Uberti, unido aos gibelinos da cidade de Siena, venceu os guelfos naquela que foi considerada provavelmente a batalha mais sangrenta do século, a Batalha de Monte Aperti. Então, os gibelinos venceram, Farinata voltou a Florença
e mandou novamente para o exílio todos os guelfos. Bom, logo após essa batalha, dias após essa batalha, os gibelinos, os líderes gibelinos de todas as cidades gibelinas da Toscana se reuniram em Empoli, que é um lugar ali próximo de Florença, e sugeriram a destruição total de Florença, varrer Florença do mapa. Estavam todos de acordo, exceto Farinata. Farinata foi o único a se opor e, justamente pela sua personalidade, pela sua força como líder, a sua voz foi aquela que prevaleceu e Florença não foi destruída. Bom, Farinata morre em 1264. E em 1283, 19 anos, portanto, mais tarde, ele foi condenado por heresia. Então, condenado por heresia. Seus restos mortais e de sua mulher, como se chamava? Enfim, não lembro o nome da mulher do Farinata, mas os dois foram exumados e seus ossos queimados em praça pública. Segundo outros comentadores, os ossos foram jogados no Arno e somente os descendentes de Farinata é que foram queimados em praça pública. Este somente é irônico, naturalmente. E é claro que os bens da família de Ghiberti foram todos confiscados pelos inquisidores. E era uma das famílias mais ricas de toda a Toscana. Então, aqui, é claro que uma leitura posterior, mesmo alguns anos posterior a Dante, já condenava a Igreja e a Inquisição de uma maneira velada, para não serem vítimas também da Inquisição, já os condenavam por atos desse calibre, pela voracidade, pela cobiça desmedida da Inquisição, que condenou centenas, milhares de heréticos, que fossem heréticos ou não, acabavam sempre confessando sob tortura, e se apropriou dos bens de milhares de famílias. Por isso que eu disse que a Inquisição encontrou, ali na época um pouquinho precedente a Dante, encontrou um terreno muito rico, e esse rico é tanto denotativo quanto conotativo, quer dizer, não é usado só de modo figurado, um terreno rico para a Inquisição foi o norte da Itália e o sul da França, que eram territórios muito prósperos, de grande comércio, de grandes riquezas. Então, Farinata degli Uberti foi uma das vítimas póstumas. 19 anos depois da morte, ele foi condenado como herético. E essa se tornou uma prática muito comum para a Inquisição. Condenações póstumas, porque assim eles podiam se apropriar dos bens da família. Bom, voltando aqui então. Farinata que se ergue então dessa tumba. E aqui, vejam, Virgílio empurra Dante em direção a Farinata. As prestimosas mãos do guia, prontas, me empurraram entre as sepulturas até ele, dizendo que as tuas palavras sejam claras. Então, de certa maneira, Virgílio também está reconhecendo aqui a importância deste personagem. Ele praticamente obriga Dante a encarar Farinata. Claro que Dante queria muito, já, de qualquer maneira. E aí, veja, aqui no verso 40, começa realmente a parte forte, consistente deste canto. Quando ao pé de sua tumba cheguei, olhou-me um pouco e depois, quase desdenhoso, me perguntou: quem foram teus ancestrais?
Então vejam, aqui eu imagino esse Farinata, inclusive pelo ritmo que Dante dá a estes versos, eu imagino Farinata com uma grande tranquilidade, não dando a mínima mostra de que está sofrendo, sendo queimado vivo ali. Vivo a alma, né? Naturalmente, que sente como se estivesse viva. Então, a alma sendo queimada, mas a sensação, lembre, é do corpo. Então, Farinata que olha Dante de cima para baixo, com aquela empáfia típica dos nobres tratando com um subalterno, e é como se ele estivesse na própria casa, recebendo um convidado, ou talvez não convidado, mas recebendo de qualquer maneira um subalterno que ele não conhece. Então, nota-se aqui realmente o hábito de toda uma vida de liderança, toda uma vida de orgulho, de soberba, de prepotência, de altivez, de empáfia mesmo do nobre, acostumado a ser obedecido, acostumado a perguntar e ter resposta, acostumado a olhar de cima para baixo os outros. E a prova dessa sua atitude aristocrática, vejam, ele não pergunta quem é Dante, ele não quer saber quem é este indivíduo, porque o indivíduo, a princípio, não conta, a não ser que ele faça parte de uma família, de um clã, de uma casa nobre. Então ele não quer saber quem é Dante, indivíduo, ele quer saber de que família é Dante, para saber com quem ele está falando e para se medir com esse, para saber se ele é superior, igual ou inferior. Mas a princípio, ele se sente superior, ele se mostra superior a Dante. Vejam que Dante diz ali quase desdenhoso. Esse quase é para temperar um pouquinho, mas a pergunta diz tudo, né? E Dante, é claro, não se deixa intimidar. Né? Dante responde à altura. Eu, que obedecer desejava, nada lhe escondi, mas tudo revelei. Pelo que ele franziu um pouco o senho. Então vejam que a máxima reação que este gibelino nobre, arrogante, líder dos gibelinos de toda a Toscana, a máxima reação que ele tem ao ouvir que Dante era de uma família guelfa, portanto, adversário, e nesse tempo o adversário era praticamente inimigo, a reação que ele tem é franzir um pouco o senho. Então, continua ali impassível, praticamente. Depois disse: duramente foram adversários meus e de meus antepassados e de meu partido, e por isso 2 vezes eu os expulsei. Então vejam o discurso dele, centrado no eu, né? Centrado no eu, adversários meus, de meus antepassados, de meu partido, e eu os expulsei. Não o meu partido, não os gibelinos. Eu os expulsei. Por 2 vezes. E sim, nas 2 vezes em que os guelfos foram expulsos por Farinata, havia antepassados de Dante. E aí Dante responde: se eles foram expulsos, voltaram de toda parte. Respondia ele, uma e outra vez. Mas os vossos não aprenderam bem essa arte. Então vejam que esse diálogo começa de uma maneira muito característica entre 2 adversários políticos que têm uma mesma estatura moral, não uma mesma hierarquia, não uma mesma estatura na hierarquia, porque Dante era descendente de um cavaleiro, que é o grau mínimo, 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 ele é quase como como aspirante à nobreza. E Farinata era um conde. Então, estava lá em cima na hierarquia da nobreza. Mas eles começam esse embate como 2 que têm uma estatura moral equivalente.
E aí o diálogo é meio áspero, meio ríspido, né? Porque descobrem que são adversários políticos. E Farinata diz aqui, Farinata usa um modo um pouco parcial demais para dizer que 2 vezes expulsou a família de Dante. Bom, e aqui há que se considerar também que é muito pouco provável que Farinata, o grande líder, tanto de Florença quanto dos gibelinos de toda a Toscana, e que estava lá em cima na hierarquia, é muito pouco provável que Farinata conhecesse a família de Dante, os antepassados de Dante, que eram uns ninguéms no âmbito político, porque nunca foram líderes, nunca tiveram posições de participação nos conselhos superiores, nunca foram nada. Então há historiadores, um historiador atual que é muito perspicaz, muito inteligente e também muito simpático, que é o professor Alessandro Barbero. Ele lançou um livro sobre a biografia de Dante, sobre a vida de Dante no ano passado. Chama-se simplesmente Dante. O nome dele é Alessandro Barbero. E esse livro está em vias de tradução aqui no Brasil. Logo deve ser publicado. Acho que agora em agosto. Ele é um dos que defende que era muito pouco provável que Farinata conhecesse a família de Dante. Então, isto aqui é Dante, autor, Dante poeta, que construindo esta situação procura se valorizar um pouco, procura elevar um pouco o status da sua família e o seu mesmo, tornando seus antepassados adversários conhecidos de Farinata. Enfim, isso é o que dizem os historiadores. E aí a resposta de Dante, que é também, como eu disse, uma resposta à altura, né? Se os meus antepassados, ou os meus partidários, os guelfos, foram expulsos 2 vezes, voltaram em ambas. E os seus, que foram expulsos também 2 vezes, não aprenderam a arte do retorno. Então vejam que Dante dá uma resposta à altura e vai um pouco além, né? Um troco um pouquinho maior. E aí, Dante rompe esta tensão com a introdução de um novo personagem. Então surgiu à vista descoberta uma sombra a seu lado, visível até o queixo. Creio que havia de joelhos se erguido. Depois eu vou comentar isso, mas vejam como surge esta alma. Uma sombra a seu lado, visível até o queixo. Farinata estava da cintura para cima, visível. E este novo personagem aparece do queixo para cima, como se estivesse de joelhos, então só olhando por cima da borda do sepulcro. À minha volta olhou, como o desejo tivesse de ver se alguém estava ali comigo, e depois que a dúvida foi apagada, chorando, disse. Chorando. Então veja a diferença em relação à Farinata. Se por este cego cárcere vais pelo alto engenho, meu filho onde está? Por que não está contigo? E eu a ele, por mim mesmo não venho. Aquele que espera lá, por aqui me leva, que talvez Guido vosso teve em desdém. Então Dante naturalmente reconheceu o personagem, né, o pai do Guido Cavalcanti, que é o Cavalcante dei Cavalcanti. Dante o reconhece e responde imediatamente. Bom, quem era Guido Cavalcanti? Um grande poeta, realmente um grande poeta, que teria sido reconhecido muito mais, muito melhor, se não fosse contemporâneo de Dante. Então, este poeta teria sido provavelmente o maior poeta da sua época, se não tivesse sido ofuscado pelo brilho enorme de Dante. Mas era um grande poeta. É um grande poeta. Bom,
E tem um detalhe, Guido Cavalcanti era genro de Farinata. O casamento se deu após a morte do Farinata. Farinata morreu em 64 e o casamento de Guido com uma filha de Farinata, chamada Beatriz, por coincidência, aconteceu em 67. Esse é um casamento daqueles totalmente programados, mais do que o normal até, porque os casamentos normalmente eram acertados enquanto as vítimas ainda eram crianças, porque eram casamentos de conveniência, obviamente. Então, o casamento de Dante com Gemma Donati foi acertado quando Dante tinha 10 anos de idade. Então, neste caso aqui, o casamento do Guido com a filha do grande líder dos gibelinos, Guido que era guelfo, foi um casamento acertado para tentar atenuar os conflitos entre as facções, entre os guelfos e gibelinos. Porque mesmo após a morte de Farinata, sua família continuava, naturalmente, tendo muito prestígio, muita força, e a família de Guido Cavalcanti também era, Cavalcanti de Cavalcanti, pai do Guido, era muito rico, então uma família de grande influência. Duas famílias muito ricas, muito influentes, estabeleceram ali um pacto de paz, né, entre essas famílias e, portanto, entre as facções dos guelfos e dos gibelinos. Bom, Guido Cavalcanti era considerado um epicurista, o que equivalia a dizer um ateu, né? E realmente Guido não compartilhava com Dante nem pelo império. Então, por isso a frase de Dante ali, aquele que espera lá, Virgílio, por aqui me leva, que talvez Guido vosso teve em desdém. Ou seja, Guido não era um fã de Virgílio como era Dante, por vários motivos, mas aqui a maioria dos dantistas entende que Dante diz isso porque Virgílio era o cantor do império e Guido não via sentido no império, e também porque Virgílio era considerado um precursor ou um cantor do futuro cristianismo, né? Aquela faceta do poeta-profeta que Virgílio, que era uma das dimensões de Virgílio na Idade Média, na Idade de Dante, Virgílio visto como um profeta do cristianismo. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais talvez Guido não fosse um grande apreciador de Virgílio. É claro que aqui há outras interpretações. Inclusive, tem alguns manuscritos em que, no lugar de aquele que espera lá, aparece aquela. E aí a coisa mudaria totalmente de figura, porque aquela que espera lá seria Beatriz. Beatriz, portanto, representando a voz de Deus, representando a teologia, representando a religião em si. E aí faria, inclusive, mais sentido, porque se Guido era ateu, aquela que espera lá, que ele teve em desdém, ou seja, não era religioso, desdenhou a religião, e por isso Guido não está aqui junto com Dante, respondendo à pergunta de seu pai, né? Dante responde a pergunta de Cavalcanti, por que o Guido não está junto com Dante? Perguntando ali, se vais por este cego cárcere pelo alto engenho, então, alto engenho, Guido também tinha, mas fé não tinha. Então, este é o motivo, né? O alto engenho, a alta capacidade, não é suficiente para realizar este percurso. E aí Dante explica que já tinha reconhecido, né? As suas palavras e o modo da pena tinham fama de heréticos, Guido e seu pai. Então, o modo da pena, me haviam dele já dito o nome, por isso foi a resposta tão plena. E aqui tem uma grande sacada de Dante, um dos momentos de trabalho genial com
com a linguagem para montar a cena. Vejam aqui, eu volto. Aquele que espera lá, por aqui me leva, que talvez vosso Guido teve em desdém. Por que Dante diz teve no passado? Porque provavelmente ele está falando do momento em que Guido estava em Florença. Porque neste momento em que Dante está aqui no inferno, 1300, março, final de março ou comecinho de abril de 1300, neste momento, Guido não está em Florença. Guido está exilado, mandado para o exílio por Dante. Então, Guido está exilado. Está vivo ainda, mas está exilado, não está em Florença. Então, esse uso é um uso bastante comum do verbo no passado que Dante faz. Mas Cavalcanti interpreta de maneira equivocada. De repente, erguido, gritou: como? Disseste, ele teve? Não vive ele ainda? Não fere os olhos seus o doce lume? Então, aqui, a construção dessa cena por causa de um verbo no passado. Esse equívoco todo. E quando se deu conta de alguma demora que eu fazia antes da resposta, supino recaiu e mais não apareceu fora. Então vejam, a genialidade de Dante ao criar essa cena. Primeiro, a cena com Farinata, o diálogo com Farinata, que no momento de alta tensão é interrompido pela aparição do Cavalcanti. Então, permanece o suspense. Né? O leitor quer saber como é que vai continuar esse diálogo, como é que vai se resolver esse diálogo de Dante com o Farinata. E Dante suspende, inserindo um outro personagem, que é um personagem totalmente oposto a Farinata. E nós vamos voltar a comentar isso depois. E aí esse equívoco. Dante usa tranquilamente um verbo no passado, que está perfeito ali, e o Cavalcanti entende errado. Como assim? Você disse ele teve, ele morreu? Não está mais vivo? E aí Dante olha com aquele olhar meio de perplexidade para o Cavalcanti, fica olhando e não responde. E o Cavalcanti interpreta essa demora como um sim, está morto. E não espera a resposta verbal de Dante. Interpreta a expressão facial, corporal de Dante como um sim, e aí cai de novo, chorando lá na sua tumba e não aparece mais fora. Então Dante constrói essa cena de uma maneira perfeita. Mas não acabou ainda. Agora que Cavalcanti, que havia interrompido o diálogo de Dante com Farinata, volta, aquela tensão criada no diálogo permaneceu, e agora Dante retoma o diálogo com Farinata, porque volta a atenção para ele. E diz, aquele outro magnânimo, então vejam, a palavra que ele usa já dá a impressão que Dante tem dele. Aquele outro magnânimo, pelo qual eu tinha parado, não mudou o aspecto, nem moveu o pescoço, nem dobrou as costas. E continua falando. Então vejam, Farinata permanece totalmente impassível, totalmente indiferente diante de toda essa cena patética. Patética no sentido de patos, de emoção, de identificação emotiva entre Dante e Cavalcanti. Farinata permanece totalmente indiferente. Por quê? Porque, de novo, repito, o drama individual não lhe interessa. O indivíduo em si não interessa a Farinata. Ele foi e continua sendo o homem político. Aquele que se importa com o destino da cidade, que se importa com o coletivo. O drama, o sofrimento de um indivíduo não o toca, não o afeta. Né? Principalmente se for o drama de um menor do que ele. Então é um personagem que Dante constrói com poucos versos, mas com essa grandeza toda
que demonstra a admiração que Dante tinha por esse personagem. Continuando sua primeira fala, se eles aquela arte, disse, aprenderam mal, isso me atormenta mais do que este leito. Então vejam que aparentemente ele nem percebeu, nem notou, ou faz de conta que nem notou o diálogo, a cena que aconteceu entre Dante e Cavalcanti. Ele estava pensando naquilo que Dante disse, que os gibelinos, e a sua família, principalmente, não aprenderam a arte do retorno. E ele diz, se eles não aprenderam a arte do retorno, saber disso me atormenta, me faz sofrer mais do que estar queimando neste fogo dentro desta arca. E aí ele diz algo, de uma certa maneira tenta responder à altura também. Dante, ele disse uma coisa que o faz sofrer, ele vai dizer a Dante outra coisa que fará Dante sofrer. Mas nem 50 vezes será reacesa a face da mulher que aqui reina, que tu saberás quanto aquela arte pesa. Então, a profecia sobre o exílio de Dante. Aqui nós temos a profecia muito clara sobre o exílio de Dante. Ele diz, tu saberás quanto aquela arte do retorno, né? A arte do retorno pesa. E efetivamente Dante vai sentir todo o peso desta arte do retorno que ele não vai jamais dominar, ou seja, em sentido figurado, porque ele nunca vai voltar, né, do exílio. Então, nem 50 vezes será reacesa a face daquela mulher que aqui reina. A mulher que aqui reina, a mulher que reina no inferno, no submundo, é Prosérpina, identificada também com a lua. Então, o que Farinata está dizendo aqui que em menos de 50 luas cheias, em menos de 50 meses, Dante vai aprender o quanto é difícil a arte do retorno. E aí o Farinata também muda de assunto. E diz, se tu ao doce mundo retornas, diz-me, por que aquele povo é tão ímpio contra os meus em toda a sua lei? Como se ele não entendesse, como se ele não soubesse por que tanta crueldade contra os seus, sua família, seus partidários. E eu a ele, o massacre e a grande desgraça que fez o Árbia colorido de vermelho, tal oração os faz fazer no nosso templo. Então, o Árbia é um rio, um riacho ali da região da Toscana, às margens do qual ocorreu aquela batalha extremamente sanguinosa, chamada Batalha de Montaperti, em que os gibelinos massacraram os guelfos. Essa era a regra, né? Não era algo especialmente cruel, talvez tenha até sido, mas a regra era essa. Numa batalha, eles se enfrentavam para se matar. O objetivo era matar os inimigos e vencer a batalha. Então, os gibelinos aqui nessa batalha de Montaperti, em 1260, massacraram os guelfos. A ponto que os historiadores dizem, provavelmente exagero, mas dizem que as águas deste riacho, porque não é um rio muito grande, as águas deste riacho ficaram vários dias vermelhas pela quantidade de sangue, pelo volume de sangue dos cadáveres espalhados pelos campos e pelo próprio leito do rio, até que eles pudessem retirar todos. Então, durante vários dias, as águas ficaram vermelhas pelo sangue. Muito provavelmente há um certo exagero aí, mas esse exagero parte do fato de que milhares de combatentes morreram. Milhares. Então Dante responde, né? Por que Florença Guelfa é tão rígida contra os gibelinos e tão rígida contra a família de Farinata, que eram os líderes dos gibelinos? Dante responde, por causa desse massacre, principalmente, não só. Depois que suspirando meneou a cabeça,
Disso não fui culpado só eu, disse. Nem de certo, sem razão com os outros eu teria agido. Então ele se justifica, diz, é claro, a batalha foi muito sanguinosa, morreu muita gente, nós vencemos, massacramos os guelfos, mas a culpa não é só minha, não fui só eu. Todos os guelfos estavam lá para fazer a mesma coisa conosco, com os gibelinos, se tivessem tido força suficiente. Então, não fui só eu. E nem sem motivo. Ele diz, de certo, nem de certo, sem razão, eu teria agido. Claro, os gibelinos tinham sido exilados. Essa batalha foi para tentar retornar. Então, não é sem razão. Claro, isso é o pensamento da época, né? Não havia lugar para discussão, não havia tolerância, não havia acordo, a não ser quando o Papa ou o Imperador intervinham diretamente com os seus exércitos para manter uma convivência menos conflituosa. Houve momentos em que isso aconteceu, mas, em geral, quando um dos partidos subia ao poder, expulsava todos os outros. Bom, e aí Farinata diz, então, disso não foi culpado só eu, mas fui eu sozinho, lá onde proposto foi por todos, de varrer do mapa Florença, aquele que a defendeu de peito aberto. Então vejam, aqui realmente, aquilo que eu falei para vocês antes, né? Depois da batalha, na cidade de Empoli, se reuniram os líderes de todos os gibelinos da Toscana e propuseram destruir, queimar Florença, não deixar nada. E Farinata diz, os guelfos, os florentinos deveriam levar em conta isto que eu também fiz. Sozinho defendi Florença contra todos os outros, todos aqueles que queriam acabar com Florença. Eu defendi sozinho. Bom, e aí Dante novamente muda o discurso. O tema tem uma quebra de ritmo, uma quebra de tema total aqui. Bem, parece que ele fica com pena de Farinata e cessa como dizer, cessa essa agressividade. Bem, se repousará um dia vossa semente, roguei-lhe, de exatamente aquele nó que aqui embaraçou minha sentença. Então ele quer que o Farinata responda, solucione uma dúvida. Me parece que vós vedes, se bem ouvi, aqui adiante aquilo que o tempo consigo traz, e no presente acontece de outro modo. Ou seja, se eu entendi bem, diz Dante, os danados aqui do inferno veem o futuro, mas não veem o presente. Porque Dante sabe que eles veem o futuro, tanto por esse discurso do Farinata, aqui que acabou de prever o exílio de Dante, quanto já antes pelo discurso de Chaco. Lá no canto sexto, no canto dos gulosos, o Chaco havia previsto, se vocês lembram, justamente a tomada de poder dos guelfos brancos. Em 1300, os guelfos brancos que iriam tomar o poder, mas não ficariam muito tempo e logo seriam expulsos pelos guelfos negros e estes ficariam, com a ajuda do Papa Bonifácio VIII, e estes ficariam longo tempo no poder. Então esta foi uma profecia de Tiago lá no Canto dos Gulosos. Então Dante sabe que estes danados veem o futuro. E o Farinata acabou de confirmar aqui, predizendo o exílio de Dante. Então ele diz, mas como assim? Então, por que o Cavalcante não sabe que o seu filho está vivo? Essa é a dúvida de Dante. E aí o Farinata vai responder para Dante e para todos nós leitores que lemos pela primeira vez, para que nós saibamos como funciona. Nós vemos como aquele que tem pouca vista vê as coisas, disse, que estão longe. Desse tanto ainda nos resplende o sumo guia. Então eles veem como os que sofrem de presbiopia ou de hipermetropia, que enxergam bem longe, mas não enxergam bem de perto.
Quanto mais perto, mais embaçada fica a vista, até que, no caso aqui dos danados, quando chega mais perto do presente, eles não veem nada. É assim que ele continua dizendo ali. Quando se aproximam, ou são as coisas, né? Ele diz, nós vemos as coisas que estão longe. Quando se aproximam, ou são, todo é vão o nosso intelecto. E se alguém não nos traz, nada sabemos do vosso estado humano. Ou seja, são aquelas almas recém-chegadas ao inferno que informam as almas que já estão ali há mais tempo sobre fatos, acontecimentos do presente. Porque eles não veem o presente, só veem o futuro. E lembram do passado. E aí tem uma consequência, um corolário desse modo de ver ou de saber das coisas do mundo. Farinata diz lá, por isso podes compreender que toda morta será nossa visão a partir daquele ponto que do futuro será fechada a porta. Então, qual é o ponto em que do futuro será fechada a porta? O juízo final. Porque no momento do juízo final, encerra-se a história dos seres humanos na Terra. Então, todas as almas, após o juízo final, estarão eternamente no inferno, sofrendo, ou eternamente no paraíso, felizes. Não tem outra opção. O purgatório fecha as portas porque não vai haver mais seres humanos para morrerem e para suas almas poderem se purificar. Então, o purgatório, logo após o juízo final, perde sua função. Todos estarão ou no inferno ou no paraíso. Por quê? Esse tempo, a partir do juízo final, é aquele tempo da mente de Deus, um eterno presente. E se é um eterno presente, e estes danados não veem, não sabem do presente, então eles vão ter uma ignorância total. Não vão mais lembrar do passado e não vão mais ver o futuro. Ignorância total. Faz parte do castigo e é um enorme intensificador do castigo. Bom, dada a explicação, Dante, arrependido pelo sofrimento adicional que causou ao já sofredor Cavalcanti, pede um favor a Farinata. Diz, então pela minha culpa arrependido, disse, ora direis então àquele caído que o seu filho está com os vivos ainda unido. E se eu fiquei antes a resposta mudo, fazei-o saber que o fiz porque pensava já no erro que me haveis esclarecido. Então aquele momento, aquela cena que eu disse que foi muito bem criada por Dante, que ele olha surpreso, perplexo, para Cavalcanti, que pergunta se seu filho ainda está vivo, não é porque Dante não quer responder, é porque ele ficou momentaneamente sem palavras, surpreso pelo fato de que Cavalcanti não soubesse, porque Dante até este momento achava que as almas dos mortos sabiam, assim como sabiam, lembravam o passado e sabiam do futuro, Dante imaginava que eles sabiam também do presente. Então, agora é que se explica aqui, Dante explica que ele não tinha respondido, porque ele já estava pensando nessa questão que ele acabou de fazer, nessa pergunta que ele acabou de fazer ao Farinata, que Farinata esclareceu. Aqui tem uma miniatura do Guglielmo Giraldi, de uma edição da Divina Comédia, que está na Biblioteca Apostólica Vaticana. Bom, e ali encerra-se o diálogo de Dante com Farinata, e ele diz, e já meu mestre me chamava, pelo que eu pedi ao espírito abaixo que me dissesse com quem ele estava. Então agora, Farinata só vai dizer 2 nomes, rápido, e acabou. Disse-me, aqui com mais de 1000 estou. Aqui dentro está o segundo Frederico e o cardeal. E dos outros me calo. Então, Dante pergunta quem está ali, ele dá esses 2 nomes. Frederico II, o imperador, grande mecenas Frederico II, da família
Hohenstaufen, que morreu em 1250 e que foi o último grande imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque depois dele, todos os outros que já não tinham um prestígio junto aos reis e governantes da Europa, a partir de Frederico II, menos ainda, cada vez menos a instituição imperial foi levada a sério, porque não tinha uma personalidade como Frederico II, e que era ateu. Foi excomungado várias vezes, inclusive, e depois readmitido, depois excomungado de novo por vários papas. Então, Frederico II tinha que estar aqui mesmo. E depois tem um cardeal, Ottaviano de Ubaldini. Ninguém muito importante, se não fosse por Dante citá-lo, muito provavelmente ninguém saberia da sua existência, mas pesquisando a gente descobre que ele foi um cardeal, mas foi muito mais um militar, um general do exército pontifício. E combinando mais com essa sua função de militar, ele era pouco afeto às questões religiosas e, portanto, suspeito de heresia, na verdade, considerado herético por muitos, mas como ocupava uma posição de grande poder, como general do exército, líder do exército pontifício, ninguém se atrevia a enfrentá-lo nem a acusá-lo. Então se recolheu, não caiu, não se rebaixou, mas se recolheu. E eu, em direção ao antigo poeta, voltei os passos, repensando naquele discurso que me parecia inimigo. Ele se moveu, e depois, assim andando, me disse: por que estás tão perdido? E eu satisfiz a sua pergunta. E a resposta de Virgílio: a memória tua conserve o que ouviste contra ti, me comandou aquele sábio. E agora, ouça aqui, com o dedo em riste. Quando estarás diante do doce raio daquela cujos belos olhos tudo vê, dela saberás da tua vida a viagem. Então Virgílio diz que quando Dante estiver diante de Beatriz, ela lhe revelará outras coisas sobre seu futuro. Na verdade, talvez esta fosse a intenção, fosse o plano de Dante a este ponto, mas depois Beatriz vai revelar muito pouco sobre o futuro de Dante. Serão outras almas ao longo da jornada de Dante, tanto no inferno, quanto no purgatório, quanto no paraíso, que vão revelar detalhes do futuro de Dante. Especialmente do exílio de Dante, vai ser o seu antepassado, Cacciaguida, que Dante encontra lá no canto 16, no canto 15 ele já encontra, mas enfim, vai ser no canto 17 que o Cacciaguida fala explicitamente do exílio de Dante, sem meias palavras. Então, mais do que Beatriz, serão as outras almas que vão informar Dante sobre o seu futuro. Então, Virgílio diz: guarde na memória todas essas informações, especialmente estas que você ouviu agora sobre teu futuro, que elas vão ser melhor esclarecidas por Beatriz e por outras almas. Depois moveu à esquerda os pés, sempre à esquerda. Aliás, eu até esqueci de falar isso quando nós falamos aqui dos heréticos, que Dante e Virgílio viram à direita. São dois momentos só. Aqui no círculo dos heréticos, para entrar aqui, e depois lá no círculo da fraude. São os dois momentos em que eles fazem a curva à direita. Em todos os outros é à esquerda. Lembrando que, para a Idade Média, a direita era o lado bom, a esquerda era o lado maligno. Então aqui eles se movem à esquerda. Deixamos o muro e fomos pelo meio por uma trilha que a um vale leva, que até lá em cima espalhava o seu fedor. E aqui este é o último verso do canto. Dante diz que eles
continuam caminhando por uma trilha e que lá de baixo vem um fedor que vai fazer com que eles não consigam prosseguir. Nós vamos ver isso no próximo canto. Eles não consigam prosseguir sem antes fazer uma parada para que o olfato se adapte a esse tremendo fedor. E aqui o canto se encerra, mas antes de concluir, eu só queria completar aquela ideia dessa imensa capacidade que Dante tem de criar a cena. Né? Duas das grandes qualidades de qualquer escritor, naturalmente, é criar personagens e elaborar as cenas em que esses personagens se movem. E aqui neste canto nós temos um exemplo perfeito destas duas qualidades: a criação dos personagens e a construção das cenas. Falemos primeiro das cenas. Vejam que aqui a gente tem aquele primeiro susto de Dante, quando uma voz surge de dentro de uma das tumbas e ele não sabe o que, ele pula, se agarra a Virgílio, querendo proteção. E Virgílio o empurra de volta, dizendo: que fazes? Veja lá a farinata que se ergueu até a cintura, da cintura para cima, o podes ver. E empurra Dante: vai lá, você queria falar com ele? Agora vá. Então, cria essa cena, depois tem esse diálogo todo de uma rispidez, de uma tensão muito grande, uma tensão que é interrompida para criar o suspense, com o surgimento de outro personagem. E nós temos aqui, claro, depois tem aquela cena patética entre Dante e Cavalcanti. Cavalcanti desaparece, volta à cena anterior com Farinata, e aí o diálogo procede de outra maneira. Então vejam, a cena criada é essa. E a importância desses dois personagens. É claro que o personagem deste canto é Farinata. Cavalcanti é só um personagem muito, muito secundário. Ele só aparece aqui em função da criação de Cavalcanti. Ele é o contraponto necessário, porque é justamente pelo contraste entre os dois que esta figura de Farinata cresce ainda mais. Farinata já é um grande personagem, mas ele cresce ainda mais na comparação. Vejam que Farinata se erguia com o peito e com a fronte. Cavalcanti aparece até o queixo, como se ele tivesse ajoelhado. Então vejam que é uma posição muito, muito diferente. Farinata altivo, soberbo, orgulhoso, arrogante, grande. E Cavalcanti ajoelhado, encolhido, tímido, só com o rosto do queixo para cima, lá na beira da tampa do sepulcro, da tumba, da arca, olhando tímido ali. Cavalcanti olha tímido, depois desesperado, olha em volta e chora. Farinata, impassível, tranquilo, parece que tem o inferno em grande desprezo, como se dissesse: podem me queimar o quanto quiser, não dói. Não estou sentindo nada. Óbvio que está queimando e está sentindo, sofrendo, mas é a aparência que conta. Então, ele sabe disso. Então, nessa comparação, ele, impassível, não dá demonstração de nenhuma dor, de nenhum incômodo, muito pelo contrário, é como se ele estivesse em casa recebendo aquele quase insignificante Dante Alighieri. E Cavalcanti ali chorando, ajoelhado, tímido, desesperado. Depois Farinata, embora afirme sentir uma grande dor ao saber do destino do seu partido e seus descendentes, permanece impassível. Franze o senho, é o máximo.
E Cavalcante, quando entende, por engano ainda, que seu filho já morreu, cai chorando e desaparece. Então vejam a simplicidade desse esquema de Dante, mas a efetividade também desse esquema, porque é justamente nessa comparação que Farinata cresce. Farinata já é, como eu dizia, um personagem gigante. O tema do canto é, naturalmente, a política, o amor à pátria, mas tudo concentrado neste personagem, um personagem esculpido por Dante. Farinata tem a sua moral, a sua ética, que ele segue valentemente, por assim dizer, como Dante. Pode ser, claro, que a orientação em relação à política, em relação à religião, sejam totalmente contrárias àquela de Dante, Dante não concorde com isso, mas Farinata tem o seu código de honra, tem a sua ética que ele segue rigidamente e muito claramente, muito explicitamente. Farinata não se esconde e não esconde nada, diz tudo. Claramente, com coragem, com convicção, e aceita a responsabilidade pelas suas escolhas, obviamente, e se mantém convicto, altivo, soberbo. Tá? Então, Dante respeita e admira tudo isso, admira essa força moral, esse caráter, essa personalidade e, claro, naturalmente também esse amor à pátria. Então, Dante constrói esse personagem que é um adversário, um inimigo virtual, naturalmente, porque Dante não chegou a conhecer Farinata. Farinata morreu um ano antes de Dante nascer, mas é um personagem exemplar que Dante tinha na memória, porque provavelmente esse personagem, Farinata, permaneceu na memória e na história, nas histórias contadas, e, portanto, na memória coletiva de Florença por um tempo bastante grande. Era um personagem muito poderoso. Então, Dante tem esse personagem já completo na sua imaginação desde sempre. E a sua oportunidade de encontrá-lo face a face aqui no inferno faz com que a fantasia, a fantasia, como dizer, tome o lugar da realidade ao construir esse personagem desta maneira, esse personagem que ele não viu. Talvez tenha visto a queima dos seus restos mortais em praça pública, porque isso aconteceu quando Dante tinha 18, 19 anos. Então ele pode ter visto a queima dos restos mortais de Farinata em praça pública, mas com certeza não conheceu o homem, o personagem. Mas isso não importa. A imaginação transfigura a realidade e cria esse personagem esculpido para sempre aqui neste 10º canto do inferno. Então Dante tem uma admiração enorme por esse seu inimigo virtual, né, que ele nunca conheceu. E é claro que ele não poderia salvar este herético, este epicurista que era Farinata. Mas não pode salvá-lo dentro de uma concepção doutrinal, dogmática, religiosa. Mas no paraíso do texto está aqui, né? Farinata plenamente salvo, como vários outros personagens que Dante salva no paraíso do texto. Personagem enorme, personagem do qual poderia falar muito mais, mas o canto está aí para vocês lerem, relerem, meditarem e descobrirem talvez novos ângulos de visão desta relação de Dante com Farinata. Bem, nós já estamos na hora, já passamos um pouco da hora, desculpem, mas Farinata merece. Esse personagem é extraordinário. Semana que vem nós nos vemos, espero que vocês tenham lido bem este canto, espero que fiquem bem, e nós nos vemos na semana que vem
sempre às sextas-feiras, às 18h30. Boas leituras e até lá. Tchau, tchau.